A gente viu no primeiro bloco do jornal reportagens sobre o crescimento do mercado de consórcios e como cada vez mais pessoas têm aderido a esse tipo de modalidade de pagamento. Mas é preciso ficar atento, viu, às regras e também aos direitos. Por isso, a gente vai conversar agora com o Dr. Lima Rocha, que é advogado e representante da OAB de Pinda, e ele vai trazer orientações sobre os cuidados que você deve tomar antes de assinar o contrato. Doutor, queria te agradecer por estar aqui com a gente, para a gente aprender um pouco mais sobre uma modalidade que tem crescido bastante no mercado. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, João. É um prazer estar aqui novamente à disposição. Vamos conversar então. Doutor, quando a gente pensa no consórcio, quais as principais regras que a gente tem que ficar atento a gente adquirir uma carta de crédito? Entendi. Vamos lá. O consórcio, ele tem uma lei que o rege, né? É a lei 11.795 de 2008, tá? Essa lei traz ali as principais regras, mas ela não engessa como tem que ser o contrato, certo? E tem o princípio da livre contratação. Então, o contrato entre a administradora do consórcio e os consorciados é livre desde que não infrinja a lei. O que é importante nisso? Que quem vai aderir ao consórcio pegue este contrato e leia atentamente ou leve para um advogado especialista para que faça a leitura e tire as dúvidas antes de contratar. Quando a gente olha e compara um consórcio e um financiamento, é claro que você vai abrir mais, né, os olhos com uma ansiedade, porque o consórcio acaba tendo menos juros e tal. Existem riscos ao comprar uma carta de crédito? Não é livre de risco, mas os riscos são bem pequenos, né? Quem quer comprar a carta de crédito, fazer parte de um consórcio, que procure uma empresa idônea, né? Que é a empresa que vai administrar esse consórcio e fechar o grupo, né, de consorciados. Então o risco é bem pequeno, mas é difícil a gente falar assim, não existe risco, né? O ideal é que procure uma empresa idônea, uma empresa que não tenha problemas na justiça, não tenha históricos de má representação. Quando a gente fala em adquirir um bem, né, a gente pode olhar para um veículo ou para uma casa. Existem modalidades diferentes de consórcio? Dá para a gente tipificar os contratos? Não, o contrato, por exemplo, de carro é diferente do contrato de uma casa, por exemplo, ou é a mesma coisa, o formato é o mesmo de contemplação? O ideal, voltando lá no princípio da livre contratação, o ideal é que o contrato venha pormenorizado especificando, olha, este contrato de consórcio é para aquisição de bem imóvel. Não, este outro contrato aqui é para aquisição de automóvel, né, de bem imóvel. Exatamente para deixar isso aí bem definido, para não gerar problema na hora do contemplado querer empregar a carta de crédito. Mas pode acontecer, por exemplo, de eu comprar uma carta de crédito de um imóvel e querer usar o valor na contemplação depois para comprar um carro? Então, se no contrato estiver prescrito que é exclusivamente para bem imóvel, já vedou, já tem uma cláusula vedando que a carta tem que ser usada integralmente para bem imóvel. E isso aí é uma obrigação da empresa orientar devidamente o cliente para que ele compre ciente de que é específico para aquilo ali. Se uma empresa idônea, sim. Por isso a importância de estar em busca de uma empresa idônea e, na hora que estiver de posse do contrato, antes de assiná-lo, levar para o profissional poder analisar, para o advogado poder analisar. Doutor, como é que funciona a contemplação de uma carta de crédito? A contemplação ela se dá ou por meio de sorteio ou por meio de lance, né? Via de regra, o maior lance é contemplado. Aí tem lá 2, 3 sorteios por mês, depende da administradora do consórcio. O lance, ele acaba, o valor do lance, ele é descontado nos meses ou ele é descontado no valor da parcela? Porque existe um abatimento, né? Sim, exato. Essa questão de é abatida nas parcelas ou no valor total? Depende do que está previsto no contrato. Ou seja, tudo isso tem que ter sido ajustado numa conversa prévia. Sim, no contrato. O contrato tem até uma máxima em latim que chama-se pacta sunt servanda, né? O contrato é lei entre as partes. Então o contrato é de extrema importância, né? Falar, eu não sabia, eu assinei sem ler. Já foi, né? Então, leia antes de assinar, leve para o advogado exatamente para ter a noção sobre isso. Tá aí uma boa dica, né? Porque muitas vezes a gente acaba, na ânsia de querer adquirir um bem, né? Assinando coisas, né? E passando por cima desses detalhes, e lá na frente a gente vai ser prejudicado, né? Sim.
fazer com calma, né? Levar isso para alguém que realmente tenha os detalhes para dar uma orientação correta para a gente, porque pode ter prejuízo lá na frente, né, doutor? Exato. É sempre bom ter orientação de quem pode dar ali os detalhes da forma correta para a gente, né? Um advogado é sempre bom estar junto nesse processo, né? Eu costumo falar que é mais barato consultar um advogado do que contratá-lo. É verdade, é verdade. Evita os problemas. Doutor, a gente vê, e é natural dentro do processo, né? Até porque existem dificuldades no percurso, e pode acontecer com qualquer um, de ter uma desistência ou alguém, de repente, ficar 2 ou 3 meses sem pagar. Como é que funciona isso? Pegando, por exemplo, alguém que desistiu do consórcio, parou de pagar por algum motivo, como é que fica o que ele já pagou? Ele vai receber, não vai receber, tem juros? Quando que essa pessoa vai receber isso? Certo. Duas situações. Primeiro, vai valer o que está no contrato, desde que o contrato não vá contra a lei. Segunda situação, quem parou de pagar, então já fica aqui a dica, né? Vai parar de pagar, faça a carta de desistência, leve junto à administradora do consórcio e informe, estou parando de pagar, está aqui a carta de desistência, exatamente para informar e para não ter maiores problemas. Vai receber o dinheiro que foi empregado? Sim, vai receber. Quando? 30 dias após o término do consórcio, certo? Isso, né, se tiver regrado lá se não tiver disposição em contrário no contrato. Ou seja, se é um contrato, por exemplo, de 300 meses, ele vai ter que esperar terminar os 300 meses para depois disso ele receber o dinheiro dele. Exato. Tem que ver o que vai estar disposto no contrato, né? Se no contrato tem alguma cláusula dispondo diferente, mas via de regra é isso. E mesmo tendo uma lei que regulamenta o consórcio, isso pode variar de empresa para empresa? Sim. Sim, eles podem. Se as partes acertarem, não tem problema. Entendi. Poxa vida. O que acontece se o cliente ele atrasar parcelas? Por quanto tempo ele pode atrasar? Via de regra, não pode atrasar, né? Agora, no contrato pode estar previsto que, no caso de atraso de um mês, por exemplo, né? No mês seguinte, o consorciado está obrigado a efetuar o pagamento da parcela que atrasou, da vencida, e da vincenda, que é do mês corrente. Caso não faça, na terceira parcela, ele já não participa mais dos sorteios, entende? Vamos dizer assim, a pedra dele até vai concorrer para o sorteio, por uma questão de cálculo e tudo mais, porém, se sorteado, ele não vai receber, né? Por quê? Porque ele está inadimplente, certo? Ele não pode... seria até injusto com os outros cotistas que estão pagando, né? Com os outros consorciados que estão pagando. Então, a cota dele não pode participar do sorteio. Entendi. Hoje, claro que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas existem algumas situações. Por exemplo, lance embutido, você paga metade da parcela até a contemplação. Isso pode? Ou isso é um chamariz para se vender mais cotas? É legal? Então, eu entendo que sim, mas tem discussão sobre isso, tá? É nebuloso, mas eu entendo que sim. Agora, se tiver previsto no contrato, eu não vejo infração à legislação aí. Entendi. Doutor, é possível amortizar a parcela do contrato? Pensando no seguinte aspecto, né? Aí cai naquilo que a gente até já comentou antes. Entrou um dinheiro para mim. Eu quero adiantar algumas parcelas do contrato. É possível fazer isso? Sim. Sim, pode chegar no administrador e falar, olha, eu quero adiantar X parcelas. Ou, né, aí é difícil a gente fazer gerência ou ingerências sobre a vida da pessoa, mas de repente é interessante a pessoa pegar esse dinheiro e ao invés de amortizar, dar um lance para ser contemplado. Entendi. E a gente sabe que, por exemplo, no financiamento há um desconto muito grande se você pagar, a gente sempre usa um termo de trás para frente, né? Há um desconto muito grande. No consórcio, como os juros são menores, talvez esse valor não mude tanto, né? Exato. E tem que ver se no contrato está previsto isso, né? Ir pagando de trás para frente. Ou seja, tudo que vai mandar é o que está no contrato, é o que você assinou. Por isso que é bom consultar um advogado antes. Só se o contrato tiver algo extremamente gritante infringindo a legislação, que raramente vai ter,
né? Porque quem faz o contrato de uma empresa, se é uma empresa idônea, contratou um escritório de advocacia, não achou um contrato na internet. E aí esse escritório, com certeza, deve ter feito dentro dos parâmetros previstos na lei, dentro das balizas da lei do consórcio. Doutor, para a gente terminar, além de, quando eu for comprar um consórcio, eu consultar um advogado, o que o senhor diria para quem hoje está pensando em adquirir uma cota, de repente para um carro, uma casa ou qualquer outro bem? Pensar se o consórcio é ou não a melhor opção, procurar a empresa idônea se realmente o consórcio for a melhor opção e se perguntar, né, este consórcio na minha finança, na minha vida financeira, eu tendo contratempos ou não, ele vai continuar cabendo no meu bolso? Porque senão, chega lá na frente, o consorciado não conseguir mais pagar as parcelas mensais, fizer a carta de desistência, parar de pagar, ele só vai reaver aquele dinheiro lá no final. Então, aquele dinheiro que ele empregou ficou preso. E justo no momento em que ele está precisando de dinheiro. Porque ele não parou de pagar simplesmente porque quis. Geralmente é porque houve algum contratempo na vida dele. Entende? Então, a pessoa não tomar a atitude porque está passando um bom momento da vida. E sim pensar, vou tomar essa atitude de contratar o consórcio? Vou. Já pensando na pior situação. Se eu estiver na pior situação, eu ainda consigo me manter? Eu ainda consigo manter este consórcio? Para evitar problemas futuros. E, com certeza, levar o contrato para o advogado ler, antes de assinar. Antes de assinar. Doutor, queria te agradecer, obrigado pelas dicas aí. Queria te convidar já para voltar numa outra oportunidade para a gente continuar falando do assunto. Perfeito, estou à disposição. Muito obrigado. Então, tá joia.